Três Boa sinais. noite a todos. Boa noite! Boa noite! Boa noite! Noite! Então, mais uma noite aqui de encontros, reflexões, aqui nesse espaço, né? Aqui nessa janela de oficinas da Tescom Escola de Teatro e do grupo Tescom, né? A Tescom comemorando aí seus 25 anos de história, de caminhada. E aqui hoje, dividindo então essa noite, né? Também dividindo, mas também somando com esses dois amigos, esses dois profissionais, esses dois artistas que são, no caso aqui, Marco França e o Vinícius Oliveira. Boa noite, galera. Muito feliz pela participação de todos vocês, pela presença de todos vocês aqui. Um grande beijo, espero que seja um bom encontro como tem sido até agora. Boa noite, gente. Desejo isso também, que o Marco desejou aqui para esse encontro, para a gente, para esse momento de trocas. E vamos lá. E é isso, eu também, né? Eu, Pedro Norato, né? Para quem não me conhece, ator, produtor, né? E dirigente aqui na Tescom Escola de Teatro. Também desejo uma noite maravilhosa para a gente, né? Como disse, de trocas, dividindo, mas também não esquecendo sempre de somar. E para começar a nossa noite, né? Eu gostaria de propor uma dinâmica para vocês nessa tela, nessa janela, que seria o seguinte, um jogo de palavras. Eu vou citar para vocês, vou chamando algumas pessoas, aí eu vou pedir até ajuda aqui para minha companheira aqui, Júlia Lacerda. Eu vou citando umas palavras e vocês vão complementando ou vão falando outra palavra. A primeira coisa que surgir na cabeça de vocês. Então, se alguém perceber que ficou algum branco, então, se eu falo uma palavra e falo Marquinho, e o Marquinho demorou para responder, não tem problema algum, podemos jogar junto. Outra pessoa pode completar com uma única palavra também. Tá? Então, a outra pessoa só não deixa ficar um branco. Complementa, então. Eu digo uma palavra, a pessoa complementa com outra palavra. Tá certo? A primeira coisa que surgir na cabeça. Um minutinho só, por favor. Então, nós vamos ao seguinte. Janete, eu digo para você a palavra processo. Você diz o quê? Microfone. O seu microfone está fechado, Janete. Eu digo a palavra processo, você diz? Kafka. E Marisa? Eu digo para você a palavra objetivo. Você diz? Corpinho. Completo. Marquinho, eu digo para você a palavra coletivo. Você diz? Grupo. Manu Romano, eu digo para você a palavra respeito. Você diz o que para mim? Culto. Ok. Vinícius, eu digo a palavra para você confiança. Você diz para mim? Lealdade. Tadeu, boa noite, Tadeu, tudo bem? Tadeu, eu digo para você a palavra grupo. Você diz para mim? Teatro. Josemar, eu digo para você trabalhar. Você responde para mim? União. Alex, boa noite, Alex. Então, Alex, eu digo para você diálogo. Você responde para mim? Pedro Norato.
Júlia. Júlia, eu digo para você espetáculo. Você diz para mim? Vou falar para você, tá? Alegria. Alegria. Ronaldo, esse Deus da palavra, esse homem do teatro. Ronaldo, eu digo para você política. Você diz para mim? Conversa. Conversa. Ana Paula. Ana Paula, eu falo para você singular. Você fala o que para mim? Bonito. Ok. Lembrando que assim, ó, a pessoa não falou, outra pessoa pode falar, não tem problema. Então é o seguinte, Natália, eu digo para você líquido. Você diz para mim o quê? Água. Janete, eu digo para você referência. O que você responde para mim? Tescom. Marisa, Bom. eu digo para você colaborar. O que você responde para nós? Coletivo. Ótimo. Manu Romano, eu digo para você firme, você diz? Alguém pode falar. Firme, você diz? Procedimento. Como surgiram vários aí, pode falar. Procedimento firme. Procedimento firme. Manu, quer falar alguma coisa? Prosseguimos, não tem problema. A questão toda aqui é do jogar junto. Yumi, eu digo para você, veloz, o que você diz para nós? Rapidez. Rapidez. Nathalie, Nathalie. Teatro veloz. Teatro veloz. Teatro veloz. Agora, Nathalie, eu digo para você, feio, o que você diz para mim? Patinho. Ah, desculpa. Nathalie tá aí, né? É. Aí o seguinte, Josemar, eu falo para você amador. O que você fala para mim? Oportunidade. Vinícius, eu falo para você pesquisa. O que você responde para nós? Teatro. Ronaldo, filosofia. O que você responde? Leitura. Ana Paula, Tescom. O que você responde? Eu. Natália, eu falo para você profissional. O que você fala para nós? Trabalhador. Yumi, eu falo para você dinheiro. O que você fala para mim? Investimento. Alex, eu falo para você amar. O que você responde para nós? Palco. Marisa, eu falo para você necessidade. O que você fala para mim? Sonho. Marco França, meu parceiro, eu falo para você belo. O que você responde para nós? O outro. Manu Romano, eu digo para você fim. O que você responde para nós? Começo. Começo. Marquinho. Que maravilha! Olha só, então, galera. Algumas coisas eu peguei aqui, outras coisas embolaram, mas, né? Então, quando diz a questão do processo, vem Kafka, objetivo, vem um completo, o coletivo é o grupo, respeito é tudo, confiança é lealdade, grupo é teatro. Trabalhar, sempre trabalhar com união, diálogo. Pedro Norato, o espetáculo é alegria, a política é conversa, a questão singular é único, o que é líquido é água. Referência, Tescom, o colaborar é coletivo, ser firme é ter procedimento,
veloz, ter rapidez. O amador é a oportunidade e a pesquisa é o próprio teatro. A filosofia está pautada na leitura. Tescom, sou eu, são vocês, somos nós. O profissional é aquele que trabalha. E o dinheiro colocado não é dinheiro perdido, é dinheiro investido. Para quê? Para armarmos o palco, para termos essa necessidade, esse sonho. E o sonho belo é o sonho de você pensar no outro, respeitar o outro, cuidar do outro. E todo fim é esse começo, é esse recomeço. Todas essas palavras que foram ditas, foram referenciadas aqui, tudo isso tem muito a ver com a questão do teatro de grupo, que é o teatro, o momento que o Grupo Tescom está, há 25 anos, mas estamos nessa fase de renovação, de ressurgimento, de recomeço, e isso é muito desafiador e muito gostoso, e nós nos propusemos a isso. E eu queria saber, Pedro, como é que você veio parar no Grupo Tescom? Que hoje todo mundo conhece o Grupo Tescom no formato que está, mas de onde veio esta pessoa, né? Este nosso queridíssimo Pedro Norato? De onde surgiu? Como você veio parar aqui no Grupo Tescom nesse formato que nós temos hoje? Só para descontrair, né? Gente, então é uma oportunidade nesse recomeço, né? Que a Manu falou, eu falei a última fala para a Manu, o fim, né, o começo e o recomeço. Então, a gente está sempre na busca desse recomeço, né, desse equilíbrio. E aí a oportunidade de vocês conhecerem um pouquinho mais de mim e como eu vou me construindo nesses anos todos, né, dentro aí do teatro, desses encontros. Eu começo a questão, por exemplo, do teatro, lá no interior de São Paulo, Penápolis, na escola, né? Num grupo escolar, eu frequentava a biblioteca e essa mulher que comandava a biblioteca, ela, uma pessoa muito importante na minha vida, ela me observava e me convidou, né, para fazer, a princípio, um espetáculo. E é daí formar um grupo na escola. Então, o meu primeiro contato com teatro e pensar que eu iria participar de um grupo foi na escola, né? Um convite para montar um texto da Maria Clara Machado, O Rapto das Cebolinhas. Aí é claro que eu, né, aceitei e comecei, então, ali a vivenciar. E dessa primeira experiência, que era uma pessoa comandando, aí realmente era assim, a princípio comandando outras. Então ela escolheu esse texto, dividiu as personagens e aí já começou essa montagem. E daí nós fomos para outras e daí nós fomos ali criando um alicerce na escola, criando um grupo, né? Que aí é claro que esses componentes iam mudando, né, nesses 6 anos que eu permaneci ali fazendo teatro na escola. Aí nunca mais parei. Da escola, então, vivenciando ali 6 anos, eu continuo fazendo teatro na cidade, em Penápolis, e participando e conhecendo outras pessoas, com outras cabeças, outras mentalidades fora da escola. Então, eu começo já a conhecer pessoas de outros grupos ali do interior, né, de Penápolis. E aí, então, eu começo a expandir esse meu conhecimento. E aí, saindo de Penápolis, e ali participando de alguns festivais internos, né, na cidade fora, aí eu vou, então, eu chego em Santos. E aí, como conheço a Iracema Paula Ribeiro, e outras pessoas que me apresentam outros grupos. E aí eu conheço o Ofitex, que era quem estava à frente, no caso, era o Mário Garcia Guilhem, que era um espanhol, e através dessa experiência, que era uma grande oficina, eu conheço a Iracema.
Aí a Iracema, que tinha, no caso, um grupo Uma Mão com Mel, que na ocasião ela tinha parado, então a gente tem esse encontro na faculdade, ela como minha professora, e ela faz esse convite: Pedro, eu tenho um grupo e parei. Aí eu falo: Iracema, se você voltar com esse grupo e montar já um espetáculo, eu estarei ao seu lado. Então, aí eu começo, e aí a gente, onde tem o meu encontro com a Carla Lacerda, que é a minha esposa, que também volta com essa questão do grupo Uma Mão com Mel, né? Aí eu tenho a experiência saio daquela questão do teatro escolar, a minha vivência ali em Penápolis, no interior, aí então agora com o Teatro Uma Mão com Mel, que tem, no caso, uma professora, uma autodidata à frente desse grupo, e que me convida. Então, aí, ainda eu tenho a Iracema como diretora e a pessoa que vai conduzindo e ouvindo esses outros componentes. Então, ainda eu estou ainda um pouco protegido nessa questão de teatro, do fazer, experimentando bastante como ator, né? Aí eu saio dessa experiência, aí a gente, já com a Iracema, a gente procura sair dessa experimentação do grupo Uma Mão com Mel e a ganhar mais espaço, a abrir a escola de teatro Tescom. Abrindo a escola de teatro Tescom, a gente começa, então, a vivenciar o teatro de grupo. Aí com a Iracema. Aí a Iracema não é mais só a minha diretora, ela divide comigo e com a Carla essa questão da companhia. Quando a Iracema, a gente abre o Tescom, depois de 1 ano e pouquinho, a Iracema falece, né? E aí, então, eu e a Carla passamos de ator, atrizes, realmente a pensar um pouco mais, a gerir um pouco mais essa questão de grupo. Então, a gente sai daquela questão de ficar ouvindo, um pouco da nossa passividade, né? Que não era também tanta passividade, mas a pensar um pouco à frente. Então, a gente vai para a figura de direção, de adaptar textos, a pensar em referências, a propor ideias. Então, aí começa a aumentar, então, esse leque de coisas, esse leque de intenções e de provocações. Então, a minha construção de grupo é claro que eu resumi bastante, vai passando por aí. Mas aí, Marquinho, acho que deu um pouquinho, né, para a gente rechear aí esse bolo. Com certeza. Eu quero comentar um pouquinho também aí desse meu processo, né? Eu comecei, que nem o Pedro, fazendo teatro na escola, na 4ª série. Eu tinha 8 anos também. E eu lembro que a professora montou uma pecinha e era o corvo, o espantalho e o milharal. Eu era um pé de milho. Foi a minha primeira atuação. Eu era o primeiro pé de milho, que era o que ficava na frente. E só mexia de um lado para o outro bem devagarzinho, porque quando batia o ventinho. E desde esse momento me encantou a questão do teatro e eu comecei a procurar, né, algumas coisas. Minha irmã, que me falou que tinha as inscrições lá na Secult, tudo, fiz alguns anos e logo já conhecia o Tescom de assistir aos espetáculos, né, o antológico, o Alto da Compadecida, a Árvore que Andava, entre outras coisas, e já vim para o Tescom também. Daí já me matriculei no Tescom, acho que uns 2 anos depois de começar a fazer teatro, e nunca mais parei. E já quando eu entrei no Tescom, já comecei a fazer um monte de coisas, né? Eu entrei como aluno normal, pagando, como todo mundo faz o processo, mas já fui convidado para ajudar a dar aula com o Anderson pelo Educandário, já fui chamado para dar aula em outras turmas, já fui chamado para o grupo Tescom, né, para participar dos espetáculos, e estou aí até hoje, uns 21 anos, mais ou menos, mas desde os 8 anos não parei. Nossa, tá velho, meu Deus. De fazer teatro. Não é tão velho assim, Jô, eu bem ouvi seu comentário. Não é tão velho, é mais experiente.
E tô aqui até hoje e não consigo largar, né? Então, é mais ou menos esse processo. Só que quando eu cheguei na Tescom, o Tescom já era gerido pelo Pedro e pela Carla, né? Não tive a oportunidade de conhecer a Iracema, apesar de conhecer a Iracema sem nunca ter visto, por toda a história, por toda a presença, por toda a filosofia que eles trazem da Iracema até hoje, né? E que eu também agora acabo repassando para os meus alunos, absorvendo tudo isso dos meus mestres, que foram aqui, né? Pedro e Carla. Mas foi esse processo também bem gostoso. Estamos juntos até hoje. Vini, é com você, meu amor. Boa noite, gente. Para quem eu ainda não cumprimentei. É interessante isso, né? Porque quando a gente começa a falar de teatro de grupo, é inevitável a gente começar a falar sobre a história de si em determinado agrupamento, né? E isso faz parte do que é a essência e a construção do que é o teatro de grupo. O teatro de grupo não é só uma construção, mas também é um conceito muito estudado na arte, etc. Eu acho que tem uma coisa que o Pedro começou já fazendo, que é esse jogo, né? Um jogo em que vai envolvendo cada pessoa, cada individualidade. Essas individualidades vão, assim, começando uma relação de grupo. O grupo começa a partir do momento em que essa relação passa de uma pessoa para outra, né? Para várias outras. Isso é muito interessante. Eu acho que eu vou... Fiquem à vontade, todo mundo, a compartilhar um pouquinho, né? Porque somos em muitas pessoas, mas a compartilhar alguma vivência do que cada pessoa entende sobre grupo. O que é estar em grupo de teatro, né? O grupo de teatro, o conceito de grupo de teatro, ele não é o mesmo ao longo da história. Ele não é o mesmo em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Recife, em Porto Alegre. Então, há muitas mudanças de como se interpreta aí o teatro de grupo, né? Como se entende o teatro de grupo. Então, ele pode ser muita coisa. Ele pode ser um grupo que é organizado com cabeças principais, um núcleo duro e outras pessoas que agregam. Pode ser todo mundo fazendo parte de um grande coletivo em que todo mundo tem decisão. Então, nesse tipo de organização, todo mundo precisa estar muito disponível às frequentes discussões necessárias para o grupo. Há também um outro tipo de organização, que é esse que tem um núcleo que decide e as outras pessoas atuam ou fazem a técnica, por exemplo, né? Outro exemplo, há também algo que é muito interessante que se fala, que é o teatro é coletivo, é em essência uma arte coletiva, né? Porque se eu atuo no palco, alguém precisa me ver, então já é um coletivo quando não é uma só pessoa. Então, é uma organização coletiva por si, mas a organização de produção varia, né? Porque o coletivo é aquilo que eu falei, todo mundo opina sobre tudo, todo mundo pode dar opinião sobre a iluminação. E aí, conjuntamente, coletivamente, todo mundo vai ter que decidir sobre aquilo. Uma organização colaborativa, que faz mais sentido na nossa época, elenca pessoas que batem o martelo para determinadas funções. Então, todo mundo pode decidir sobre iluminação, mas quem vai definir é quem assina a função de iluminador ou iluminadora, né? Ou outra função, preparação corporal, todo mundo contribui para isso, mas quem bate o martelo, né? Nas funções de produção também. Então, isso tudo depende de como se organiza. E aí, isso que eu vou voltar para o Pedro rapidamente, é que há uma mudança entre o grupo Mamão com Mel, que foi formado em 1979, é isso? Lá em 79. Isso aí. E aí, em 1979, o mundo era outro, comparado ao de 95, quando a Tescom, né, foi, como vocês dizem, refundada, não é isso? Ô, Vini, só deixar claro, viu, gente? Em 79, o grupo ele é fundado, mas lá pela Iracema.
Eu entro bem depois, quando ela vai novamente reabrir o grupo, né? Eu sou velhinho, mas não sou tão velhinho assim, tá bom? Porque na trajetória do grupo Mamão com Mel tem 9 espetáculos, né? Quantos espetáculos desses você chegou a estar? Não lembro, é muito tempo. Tinha cabelo. Eu devo ter participado de uns 8 espetáculos, 9. Ah, então você participou de todos, pô. Mas Não. então isso também é interessante, porque um grupo ele pode se formar muito antes de estrear um espetáculo. E aí a gente cai em outro conceito, que é o conceito de processo e produto, né? Os grupos, eles, em teoria e prática, né? Eles... Nathalie está comentando aqui, Nathalie, vivemos trabalhando juntos, enfim. Muitos grupos, eles priorizam o processo e não exatamente o produto final, que é o espetáculo, que é a performance, ou algo que esse coletivo de artistas da atuação faz, né? Então varia. E tem outros agrupamentos de teatro que se reúnem para formar um espetáculo, que geralmente são os tidos como teatros comerciais ou teatros com elenco relâmpago, né, que varia. Então, eu vou contratar atrizes, atores para fazer esse trabalho, e eu dirijo, e eu produzo, sabe? E aí essas pessoas, depois desse trabalho, saem. Isso é uma lógica um pouco do comercial. Mas o teatro de grupo, ele não necessariamente age sobre essa ideia, assim. Em teoria, ele se debruça sobre pesquisa, né? Então é muito mais importante estar em constante pesquisa, constante jogo, como o Pedro começou agora, né? Eu trabalhei com Tá na Rua, que é dirigido pelo Amir Haddad, lá no Rio de Janeiro. Fiz um espetáculo com ele na rua. E eles sempre usavam um paralelo, assim. O teatro que a gente faz, o teatro de grupo, é igual como a gente acabou de ouvir aí uns gritos de futebol. Meu pai tá gritando aqui também. Então, o teatro de grupo é como também um jogo de futebol, em que tem eu não vou saber exatamente, mas eu acho que tem o atacante, aí tem o goleiro, zagueiro, eu não sei se é atacante, mas zagueiro, do meio, do fim, enfim. O técnico que fica de fora do espetáculo, as pessoas que veem o jogo. Então, é muito semelhante nesse lugar aí, né? O teatro de grupo também. É como um espetáculo de futebol, né? Podemos... Marcos, você gostaria de falar alguma coisa sobre isso? Sobre como você enxerga, por exemplo, essa ideia do processo, que é a pesquisa do teatro, no teatro de grupo, enfim, e o produto, o espetáculo. Como que você faz o que te interessa como artista? Como que você vê isso? Então, no meu processo, né, de estudo, eu cheguei a fazer faculdade de artes cênicas no momento, mas eu sempre trabalhei, né, a maior parte da minha vida aqui no Grupo Tescom, e sempre tive essa filosofia muito forte da questão do teatro de grupo, de todo mundo estar envolvido em todas as etapas da produção, seja na construção desse processo, seja na elaboração do produto, né? Eu sempre estou presente em todas essas etapas. Para mim, é o que eu acredito e é o que me motiva a seguir, toda essa união, toda essa coletividade que um grupo de artistas, para um momento da vida de cada um, se une para discutir sobre alguma coisa, para ponderar sobre algumas questões sociais, políticas, filosóficas, etc. Se a gente pega, né, como você já chegou a comentar aí algumas coisas, sobre essa questão de teatro de grupo, que surge lá no início da década de 70, mas ele vai se fortificar um pouquinho mais no final da década de 70, início já
na de 80, com o surgimento de grandes grupos pelo mundo, lá do Rio de Janeiro, a gente tem aquele Asdrubal trouxe trombone, que a Regina Casé participava, né? A gente tem o grupo Macunaíma, aqui de São Paulo, e todos esses grupos, eles meio que se juntavam para ir um pouquinho até contra, politicamente, filosoficamente falando, contra o teatro que já acontecia, que era aquele teatro mais do grande público, o teatro mais comercial, que a gente chama hoje até um pouco pejorativo, mas é um teatro mais comercial, que só vai lá, faz o seu papel e pronto. Você é ator, vem aqui, faz o seu papel, atua e acabou o espetáculo, acabou a temporada, acabou o vínculo com todo mundo. Eu já fui, né? Eu nasci nesse processo de que estamos todos juntos do início ao fim. E é uma coisa que eu acredito bastante, é uma coisa que eu trago para o meu trabalho de ator, é uma coisa que eu quero apresentar para os meus alunos, de que nós podemos sim, com todas as divergências que existem, galera, isso vai existir em qualquer lugar, pensar, planejar, idealizar, sonhar junto um sonho e, a partir desse sonho, né, cada um sonhando o sonho do outro, como a Carla sempre diz, fazendo as pesquisas, elaborando todo esse processo de pesquisa, de reencontro, de busca de estéticas, que a gente tem a questão acadêmica, né, de tudo que já foi estudado, de tudo que já foi experimentado e de tudo que o grupo em si, naquele momento, daquele estudo, quer propor, ou de novo, quer revolucionar, inovar, ou quer buscar aí algumas formas mais antigas. E esse processo junto, coletivo, todos nós seguindo a construção do espetáculo, os estudos, todos os pontos. Eu sou ator, mas eu penso, ajudo um pouquinho na iluminação, ajudo um pouquinho no figurino, na maquiagem, na cenografia. E quando chega, né, passou por esse processo, chega num produto, eu também faço parte, eu me sinto vivo no figurino, na iluminação, na maquiagem, na atuação, na direção, todo esse coletivismo que vem desde o início, do primeiro start até a conclusão, que é o pisar no palco e mostrar para o grupo. Isso eu acho fantástico e é o que eu acredito muito e é o que a gente busca, né? Quanto grupo, hoje em dia aqui na Tescom, depois de vários processos que nós já passamos, nós buscamos, né, não é uma filosofia, não é uma religião, mas é de fato o que a gente acredita, o que nos faz bem, né? E o que a gente sabe que dá resultados bons, tanto na forma humana quanto na forma artística. Uhum. E é interessante o estar em grupo, num momento, principalmente agora, que a gente está extremamente distanciados, né, por conta da pandemia, e não só isso, por conta da tecnologia, né, já se estuda muito sobre uma sociedade líquida, que tudo é muito rápido, as relações são muito rápidas, tanto as afetivas como as profissionais, etc. Então, estar em grupo é, de alguma forma, um ato político, né? Um ato político porque eu estou em grupo num lugar, num ambiente que não quer que eu esteja em grupo, que quer me pensar como simplesmente um consumidor, que eu preciso, enfim, pode cair nesse lugar, né? A interpretação do não estar em grupo. Ô Vinícius, Pode falar. acho que complementando e até falando para o pessoal, acho que nós estamos tentando compor um pouquinho agora, resgatar um pouco da experiência de cada um, né? Desse conceito que é. Qual é a vivência do Tadeu? Qual é a vivência do Alex? Então, nesse momento, o que o Josemar tem para falar para mim e para contribuir conosco aqui sobre a questão de grupo? Quando eu falo grupo, é a mesma coisa que equipe. Quando eu falo, por isso aquela questão daqueles jogos, né, de palavras, né? Ser político, ser ativo, estar na passividade dentro de um grupo. Como que é feito, como que é construído essa divisão? Então, dentro do que
O Ronaldo, né, já escreveu lá do que a gente já atuou em textos do Ronaldo, por exemplo. Eu sou um pouco de muitos momentos que eu já vivi, né? Então é o seguinte, por isso que eu falei lá, por isso que não tem como, quando você fala teatro de grupo, ou quando você vai montar essa linha, você vai falando do seu início e das coisas que você foi vivendo, e onde você foi se identificando, ou onde você conseguiu somar muito mais, ou onde você foi conseguindo realmente ouvir e aprender para mais para frente, num outro momento, aplicar aquilo que você está vivenciando. Então, acho que nesse momento que a gente está construindo e falando, né, de grupo, teatro de grupo, seria interessante a gente ouvir um pouquinho do que a Ana Paula tem para falar sobre isso, né? Quais foram essas experiências? O que o Ronaldo tem para dizer e contribuir nesse momento para a gente, nessa questão de grupo, equipe, o que compõe, né, esses elementos do que a gente vivencia num grupo. Então, acho que quando cada um falar um pouquinho, acho que mais a gente soma para essa noite. Eu acho que eu já entrei assim na Tescom já no meio do FE7, né? E eu achei aquilo, nossa, fantástico, né? Incrível. E já estava rolando workshops, né? Várias oportunidades de colocar em prática algo que eu não tinha vivido ainda, algumas coisas que eu não tinha vivido ainda, né? Aí já fui direto para o workshop com o Marquinhos França, né? Já fui apoiando a toda a equipe ali nos bastidores do FE7. E das aulas com o Paulo Baristrielli, para o Pedro, não lembro exatamente como foi, o Pedro já chegou a assistir o ensaio, já foi chamando para a turma dele, que ele era professor, e estava montando o diletante, né? Eu fiquei assustado, né? Mas eu fiquei pensando assim, caramba, né? A Tescom tem isso, né? Eles acabam olhando uma pessoa, vê aquela pessoa, olha, eu tô aqui, eu quero uma oportunidade, quero me expressar, quero colocar para fora toda a arte que eu tenho aqui dentro de mim. Eu acho muito interessante esse lado do Tescom, essa parte família, sabe? São duas palavras que eu tenho muito para falar, que eu falo assim de boca cheia sobre a Tescom, união e oportunidade. É o que eu penso sobre vocês. Acho que até para situar aí as pessoas, né, de quem ainda não é da Tescom ou que não passou pela Tescom, quando o Jô diz, né, e cita o FE7, é o Festival de Cenas Teatrais que a Tescom já realiza como proponente já vai o ano que vem completamos 20, esse ano 25 já tá anos indo de Tescom. 25. E aí esse ano 25 anos de FE7. Que é o Festival de Cenas Teatrais que é realizado aqui em Santos. Chegaram duas perguntas do Ronaldo. E também por conta dos trabalhos, né? Logo o grupo deu oportunidade, agora falando do grupo, né? O grupo deu oportunidade de participar como ator no espetáculo 1793, com direção do Roberto Pérez, que foi, nossa, algo fantástico, uma experiência incrível. Aprendi muita coisa lá. Vini, você estava falando alguma coisa? Cortou, né? O Ronaldo, ele mandou duas perguntas aqui. São bem interessantes. Quais os grupos que são referência, que fazem referência para o grupo Tescom? E qual a linha de pesquisa de linguagem, se é que há, que o grupo persegue, se tem alguma coisa assim? Como é como é que foi, por exemplo, a pesquisa no 1793 e agora como está sendo, enfim, esse percurso de pesquisa aí, como é que... Então, eu acho, assim, acho que todo mundo aí, né, pode contribuir. Quem já passou pela Tescom, quem está na Tescom, pode contribuir com essas respostas, como o próprio Ronaldo pode falar um pouco sobre isso também. Por exemplo, a Tescom,
né, quando fala Tescom e quando eu respondo, eu digo o seguinte, que assim uma grande referência, para quem me conhece sempre ouviu, que como assim eu tenho como espelho, como referência, até pelo caso de ter a questão do núcleo de pesquisa, que é o Galpão, né? O Grupo Galpão, que tem um Galpão Cine Horto, que tem todo lugar, além do grupo, você tem lá o espaço onde eles realizam pesquisas, onde tem a questão da escola, onde tem as oficinas. Então, eu sempre coloquei, né, e compartilhei com as pessoas dessa vontade, né, que a gente pudesse, dentro das nossas experiências e das nossas limitações, mas também do que a gente projeta para o futuro, sempre, para mim, como esse reflexo muito forte, esse norte, o grupo que eu sempre coloco é a questão do grupo, né, Galpão. Agora, assim, como uma referência estética, a Tescom, acho que ela está buscando, né? Nós sempre procuramos montar espetáculo. Marco, quer falar isso? Não, pode terminar, eu falo depois. Que é assim, nós sempre buscamos montar espetáculos aqui, escolher textos, dramaturgos, e também num determinado momento, a gente procurou diretores diferentes. Então, em termos de estética, a Tescom tem essa assinatura. Nós realmente buscamos montar só trabalhos elaborados e, né, escritos dramaturgicamente aí pelo grupo. Nós não temos essa estética, a gente vem construindo e buscando estéticas através de convites que a gente vai fazendo para alguns diretores. Como nós já tivemos a Iracema, que ela era uma autodidata, que ela vinha, propunham textos para a gente e a gente buscava. Aí depois, eu e a Carla, a gente também propunha a mesma coisa para os nossos alunos, para os nossos atores. A gente buscava referências de textos e jogava isso para o grupo. E aí, vamos escolher o que a gente vai montar. Aí depois a gente foi buscar fora, né? Então, vamos convidar o Roberto Pérez. Roberto Pérez, ele é ele é um homem do teatro, mas ele é um homem da dança, é um grande encenador. Então, vamos ver o que o Roberto Pérez propõe para a gente dentro disso. Aí, quando a gente propõe para o Roberto Pérez, né, então a gente vai agora vivenciar um pouco dessa questão do teatro-dança. Aí o Roberto Pérez fala, não, agora que eu tenho atores, eu quero realmente fazer o teatro, eu quero unir isso que eu faço com atores realmente. Aí depois a gente propõe um convite ao Tará Correia, que é uma outra linha também. Então, acho que assim, aí depois a gente chega, abre e a gente fala, não, a gente quer começar a construir alguma coisa realmente. E, de fato, aqui dentro do grupo. Aí o grupo vai pensar e a gente traz, por exemplo, o Ronaldo, que é uma pessoa que é também ator, que está começando, que já escrevia e que está começando a dirigir dentro das produções internas aqui da escola, e aí a gente propõe, o Ronaldo vem também a ajudar a construir essa estética, a buscar essa estética. Então, na realidade, a gente vem buscando esse caminho, né, esse norte. Marco, você ia falar. Não, eu ia falar basicamente isso. No início, a gente vem com toda uma pesquisa, até com uma certa identidade da questão do teatro popular, né, que vem pela questão do Pedro também, que é um grande entusiasta desse tipo de arte. Vem pela questão da valorização da Carla, que é a diretora da Tescom também, junto com o Pedro, de valorizar a arte nacional. Então, a gente tem, num primeiro momento, que eu participei, né, que eu já peguei, uma grande valorização, uma grande referência dessa arte popular brasileira.
Em determinados momentos, como foi o 1793, dali em diante, nós quisemos também buscar outras linguagens, não se firmar numa coisa só, mas fazer com que todos do grupo pudéssemos ser testados, pudéssemos experienciar outros momentos, outras vertentes das artes. Então começou aí uma busca, né, em torno de diretores, de grupos parceiros, né, que nós já montamos alguns espetáculos com grupos parceiros da TESCOM, até chegar numa identidade. E nos deparamos agora com este momento com o Ronaldo, né, que é um grande entusiasta da TESCOM, um grande entusiasta da arte, e é uma pessoa que, junto com a Carla, junto com o Pedro também, né, junto com o grupo em si, correm atrás, batalham para que possamos criar uma identidade. Não uma identidade apenas de estética, de estilo, mas uma identidade a maior quanto realmente de grupo de teatro. Estava até falando algumas coisas com o Ronaldo, eu vejo nele, né, essa grande efusividade dele conosco e nós também com ele, de buscarmos, de corrermos atrás de uma identidade, não uma identidade tão estética, mas uma identidade mais de grupo, firmar o grupo TESCOM, mais quanto à questão do grupo, do coletivo, e isso é muito interessante. Né, Rô? Queria que você falasse algumas coisas também depois. Aquela coisa, somos um pouco de muito, por exemplo, Sim. Eu sempre fui muito apaixonado pelas questões populares, né? Então, sempre nas minhas montagens aqui, enquanto professor, enquanto ator, diretor, quando eu propunha coisas, né? Então o pessoal brincava bastante. As minhas montagens, você tinha sempre, né? Uma escada, o Bumba Meu Boi, ou aparecia um pouco das questões que eu sempre vivi, que eu achava muito importante passar, né, nas montagens. Então, eu vinha sempre buscar um pouco da questão popular. Então, sempre nas minhas montagens tinha uma escada, um caixote, um prato que batia, né, uma procissão que passava. Então, a Carla, por exemplo, ela já quebrava absolutamente tudo e vinha sempre com uma linguagem mais dadaísta, contemporânea, e coisas nesse universo. Ela sempre gostou muito do audiovisual, então ela sempre buscava quebrar e transportar tudo isso. Então, a gente vai sempre buscando coisas de preferências nossas, coisas que a gente também tinha uma certa força e verdade para passar para essas pessoas que viam junto conosco, né? Que a princípio a gente ia construindo alguma coisa e tentando mostrar para essas pessoas o quanto seria importante elas buscarem, trazerem para nós também. Então, acho que a gente vai passando por essas questões para tentar construir. Eu queria, para a gente até engrossar esse caldo, buscar para assim, Marisa, como que é para você essa questão quando a gente fala, né, teatro de grupo, teatro de elenco? O que traz para você nisso, Marisa? Claro que você tem experiência aí como aluna, com a TESCOM, com coisas que você foi construindo no dramatúrgica. Como que é isso, Marisa, para você? Ajuda um pouquinho a aumentar essa nossa conversa, esses nossos conceitos. Eu acho assim que a princípio eu acho que não difere muito, né? Você tem um elenco, então você tem um grupo teatral. A princípio, na teoria. Mas eu acho que na prática não é bem assim. Na prática, nem sempre o elenco é um grupo. Às vezes o elenco é formado simplesmente por pessoas que estão ali para cumprir uma determinada função, como o Vinícius já tinha falado mais ou menos isso. Eles estão ali para cumprir uma determinada função. Ou eles são remunerados ou não, né? Olha, você vai fazer a luz, você vai fazer o figurino, tal, acabou. E o grupo não. O grupo tem uma importância porque o grupo ele vai batalhar junto para que tudo seja o melhor.
um vai fazer a luz, o outro olha e fala assim, será que não ficaria melhor desse jeito? Aquele que vai fazer a luz olha e fala assim, pô, não é verdade? Então, assim, quando é um teatro de grupo, eu acho que existe uma colaboração, existe realmente um coletivo. Todos contribuem para que aquele espetáculo saia o melhor possível. E eu acho que quando é de elenco, nem sempre é assim, né? Nem sempre é assim, porque você, às vezes, tem um ou outro que não está totalmente comprometido com aquele trabalho. Ele quer chegar ali e fazer o dele. Não, olha, eu vou chegar e eu vou maquiar você. Eu vou maquiar vocês três. Entendeu? Eu vou ser o maquiador de parte do elenco. Ele não está comprometido com o grupo. Ele vai ali para fazer aquele determinado trabalho, é um trabalho pontual. Então, eu acho que na prática mesmo é bem diferente. Eu acho que o compromisso do grupo é muito maior. Eu acho que existe uma troca, um compartilhamento de confiança. Eu acho que existe uma confiança. Você pode contar comigo, eu posso contar com você. Entendeu? Eu acho que é isso. O grupo existe como se fosse uma cola. Então, está todo mundo ali com aquele objetivo. E um teatro de elenco nem sempre é assim. Vai depender muito de cada indivíduo. E no grupo, cada indivíduo está comprometido inteiramente com aquele trabalho. Então, é um trabalho de todos. E no de elenco, é um trabalho de cada um para aquele objetivo. E no grupo, não. É um trabalho de todos para um objetivo comum. Não sei, eu acho que é isso. Perfeita colocação, Marisa, viu? Muito é isso. Exatamente essas diferenças, né, que habitam cada ideia de... Isso é bem legal. Foi bem precisa. Pedro, você quer falar alguma coisa? Tem alguns apontamentos, algumas perguntas no chat. Eu só ia direcionar que eu vi a Yumi fazendo uns assim, eu ia pegar pela experiência da Yumi também e falar para ela, dentro de um teatro de grupo ou teatro de elenco, dentro do que a Marisa pontuou para a gente e do que a gente vem falando até agora, Yumi, para você, por exemplo, dentro aí dos seus conceitos, das suas as coisas que você vem aprendendo nesse caminhar aí, você concorda com essas questões que a Marisa pontuou? Você acha que existe essa diferença no teatro de grupo? Ou quando que é essa questão do... Quando eu posso realmente falar, eu sou do coletivo e eu sou colaborativo? Como que soa isso para você, Yumi? À medida que a Marisa falava, eu via que você esboçava algumas expressões. Então, eu queria que você complementasse e dividisse conosco isso. Quando que eu posso ter esse coletivo e quando que eu posso ser colaborativo? Como que é isso para você? Eu posso falar um pouquinho de experiência, porque antes da Tescom eu já fazia teatro em um grupo. Mas, ao mesmo tempo, tinha vezes que eu não me sentia parte do grupo. Eu tava no elenco mesmo. Eu só tava no elenco lá. Eu tava parte da peça, mas, ao mesmo tempo, eu não me sentia no grupo. Aí vai parecer que eu sou um pouco de puxa-saco. Mas, quando eu entrei na Tescom mesmo, eu senti muito esse acolhimento do grupo. Realmente, eu tava parte do grupo. E uma coisa que eu acho que o Jô falou foi coisa de família. Eu me senti como se a Tescom fosse minha segunda família. Porque o grupo me acolheu de uma certa forma que parecia um acolhimento de família para mim. Então, no outro grupo que eu fazia era mais elenco, eu era parte do elenco, então eu estava lá com todo mundo, e era isso. E na Tescom a gente se unia para conversar sobre o espetáculo, ou talvez os exercícios que a gente fazia no meio, para todo mundo se ajudar. Então... Era bem isso que eu tava falando, que a Marisa estava falando, né? Sobre o elenco nem sempre tá lá todo mundo junto. Tá lá por você mesmo. Porque eu sou parte desse elenco e pronto. No grupo não, você se ajuda, você ajuda os outros, para que todo mundo saia bem. Então era por isso que eu tava concordando com a Marisa. Acho que eu quero complementar nisso também, que é interessante. Oi. Tá me ouvindo? Oi, boa noite. Quem fala é Juraci?
Oi, Juraci, tudo Juraci, bem, Juraci? aqui é Leandro que está falando. Você é da empresa City Web Ready, né? Legal. Leandro, É uma cena Leandro. isso aí, não é? Trabalhando bastante com PROAC. É uma cena isso. Pode mudar. Como que Pronto. Muta Pronto. ele, gente. O que tá acontecendo? Preciso de uma colaboração aí. Já né? tá Então, aí, colaborativo. coletivo. Pronto, foi o coletivo colaborou comigo aí. Gente, olha, isso que a Yumi Achei que era falou, uma né, de se intervenção. sentir... isso que a Yumi falou, complementando as questões que a Marisa pontuou, aqui quando a questão da escola, né, muitas vezes os alunos ou aquela formação daquele grupo, daquelas pessoas, esperam muito e fica às vezes até na passividade do que você vai apontar a ela. Então, assim, estou aqui. Que caminho eu devo seguir? O que eu devo fazer? E a gente vai tentando, aos poucos, também desconstruir isso, mostrando que eu estou ali, participando daquele grupo, né, que pode se tornar uma equipe, sair daquela forma de elenco, que nem sempre é um grupo, né, e se transformar nessa equipe, nesse grupo que pode colaborar muito mais. Então, nós aqui, com essa questão de escola, né, para passar pela questão do grupo, a gente passa por muitas questões dessas indagações, né, que acho que o Ronaldo pontuou e provocou aí um pouco pelas essas questões, né? Como que a gente pode nortear isso? Quando que eu posso descolar de aluno, de ator, e passar a pertencer a um grupo, a colaborar muito mais? Como que eu posso passar a ser desse coletivo? Então, aqui, enquanto escola, enquanto dirigente, a gente passa muito por essas questões. A gente fica indagando sempre isso e pedindo e tentando quebrar essas questões com esses elencos, com essas pessoas, né, que vão se formando depois em núcleos diferentes. Vini, Ronaldo, Paula. Eu queria passar para o Ronaldo, se ele pode contribuir com a gente, alguns apontamentos que a Natália fez aqui, ó, sobre as referências da pesquisa. As referências que vocês vão pesquisando vai de acordo com o texto. O que exatamente Portinari tem a ver com o texto? Como é que foi essa pesquisa? De repente, eu acho que aqui ela se refere ao Andaluzia, o último espetáculo do grupo. É isso. Aí ela faz um outro apontamento aqui. Natália, se você quiser abrir o microfone para perguntar para a gente, falar alguma coisa, fica à vontade, tá bom? Tá bom. Ronaldo, se quiser. Você passou a palavra para mim. Eu queria, eu quero fazer provocações assim, porque quando a gente fala de grupo, né? Você falou uma coisa muito bacana, Vinícius. Você falou assim, estar em grupo já é um ato político, né? Então, e o Pedro fala assim, e são muitos apontamentos, né? O Pedro fala assim, essa dificuldade de separar a escola de grupo, ou se junta, como é isso, né? E tinha uma loucura muito maior no grupo Tescom, assim, eu digo loucura, mas pode ser uma outra palavra, que era assim, era o tamanho que o grupo era até então, né? Então era assim, o grupo hoje ele está com 10 pessoas, mas antes era muito maior, antes eram 16, 17, sei lá. Então eu acho que era um dos maiores grupos do Brasil, assim, em quantidade de componentes. Então é muito complicado abarcar todas as vozes. Então, quando eu faço a provocação assim, qual é a linha de pesquisa, se é que tem, porque imagina um grupo com 17 pessoas definir uma linha de pesquisa, né? Assim, linguagem. Por exemplo, lá na origem, lá, quando ele foi fundado, que é o Pedro e a Carla, o Pedro já diz assim, olha, eu tenho uma tendência para o teatro popular, a Carla já é uma coisa mais contemporânea,
pelo que eu entendi. Então, duas cabeças ali, no início, já apontavam para pesquisas opostas, não opostas, mas para caminhos distintos, né? Um para o popular, outro para o contemporâneo. E imagina 17 vozes, 17 cabeças. Então, eu queria fazer uma pergunta para o Pedro, a partir dessa minha fala. Aí depois, Natália, a gente responde... Não, deixa eu primeiro responder para a Natália e depois fazer a pergunta para o Pedro. Eu acho mais bacana. Então, Natália, o Portinari chegou no experimento por causa do estudo do surrealismo. Como Lorca tem a coisa surrealista na obra, quando aparece lá a lua no Bodas de Sangue, quando aparece a lua, então tem uma linguagem, tem um componente de surrealismo na obra do Lorca, e sabendo que o Lorca foi muito amigo do Dalí, que é um artista do surrealismo, então nessa pesquisa, e como a gente queria trazer para o Brasil, então quem é o pintor do surrealismo do Brasil? Portinari. E esta pesquisa, a gente tem que dizer, o grupo ele se divide, né? Todo mundo contribui com as pesquisas. Então, a Carla trouxe esse apontamento para a gente e foi assim, salutar, abrir os nossos olhos, entendeu? Então, te respondendo como Portinari chegou na obra. Porque, na verdade, o nosso grande... Toda vez que a gente vai montar uma obra, Bodas ou Casa de Boneca, a gente, na Tescon, se faz a seguinte pergunta. Esta obra dialoga com o nosso tempo de que forma? Qual é o ponto de choque que nós, enquanto grupo e enquanto pessoas, temos com esta obra? Ou seja, o nosso ponto de choque eu leio lá a obra, o Casa de Bonecas, e alguma coisa me causa. Ou eu discordo, eu não quero falar, a mulher não é mais daquele jeito, ou a mulher é daquele jeito que a Nora faz, enfim. Então, quais os nossos pontos de choque? Então, essa é uma pergunta. Então, isso está na base da nossa pesquisa. O que é que essa obra dialoga com o tempo, com o nosso tempo, com o tempo que nós vivemos? Porque a gente não vai montar assim, o grupo não vai fazer uma escolha de montar o Bodas, como foi na estreia, não é uma homenagem ao Federico Garcia Lorca, o Bodas, neste grupo, somos nós, naquela situação. Porque a atuação, a gente fala assim, criar personagem, na verdade, somos nós, nós em situação. Sou eu, Ronaldo, vamos dizer que eu estou velhinho e passado para fazer o Leonardo, muito passado por causa da idade, mas vamos assim, o Ronaldo vai fazer o Leonardo. Então, assim, sou eu em situação do Leonardo. Não dá para dizer que eu vou criar um personagem, assim, claro, eu vou criar um personagem, mas sou eu em situação. Então, o grupo se discute muito isso. Então, essas coisas ficam cada vez mais claras para o grupo. E com a pesquisa. Então, respondendo a você, Natália, sobre o Portinari, é isso. Ronaldo, aí eu gostaria de complementar essas questões que você falou, que, por exemplo, você coloca, quando eu falo do popular e a Carla do contemporâneo, é aquilo que eu falei, nós somos, né, aquilo que já saiu da minha boca enquanto ator, interpretando um texto seu, né, nós somos um pouco de muitas coisas, de muitas experiências. Então, aquilo que a gente falou, você, enquanto ator ou como artista, você propõe e vai estar sempre presente as suas vivências, né? O que você viveu, o que você foi construindo. E, ao mesmo tempo, você está mostrando que você viveu, que você construiu, mas você também tem sempre a referência do outro.
Então, não fica uma coisa passiva. E quando você tem uma coisa do outro, então tem um choque positivo. E esse choque positivo, ele então cria algo potente, ele gera algo que às vezes nem o próprio ator imaginava que isso ia acontecer. Aí, na visão de um encenador que está de fora, se ele é esperto, ele vai em cima, né, ser esperto, né? Usei ser esperto, não. Ele vai construir também através do referencial. Quando o Nelson vem dirigir e vai convidado para dirigir Bodas de Sangue, no Grupo Tescom, ele vem com uma concepção, com certeza, diferente do Ronaldo, né? Então, assim, ele vem com as concepções, com os conceitos dele, e ele vai ter que ouvir esses atores e vai ter que, de fato, ver como que ele vai condensar tudo isso. Só que ele não vai impor para a gente o que ele é, mas ele vai, com certeza, trazer toda a vivência dele e vai pintar o quadro dele com essas pessoas que ele tem no momento. Né? Se ele for ter outras pessoas em outras situações, ele também vai usar os conceitos dele e vai tentar, pela esperteza dele, absorver o máximo que esses atores, que esses artistas vão ter para enriquecer essa obra que ele vai assinar. Né? Então, a partir disso, então, eu, Pedro, quanto ator, vou, com certeza, beber desse cálice que o Nelson vai propor para mim. Agora, o quanto, meu amigo, aí a gente não sabe, né? O quanto a gente não sabe. E a entrega vai ser naquele momento, naquele trabalho, naquela vivência. Então, as diferenças, elas não paralisam. As diferenças, elas provocam. E provocam para realmente algo mesmo de choque, de criação, como você mesmo disse ali, né? De potência. Vai gerando potência. Então, não sei se eu fui repetindo, né, coisas, mas acho que é isso. Eu, enquanto artista e ator, eu sempre sou muito inseguro, mas essa minha insegurança vai gerando provocações. Então, eu sozinho vou tentando ver assim, mas o que ele quis dizer com isso? Mas eu, enquanto ator, que música que eu tiro disso? Então, eu tenho experiências solitárias muito potentes, que aí depois eu entrego para o grupo no momento, né, de encontro, que é o que a gente sempre teve no Glória, né? Quando a gente, você propôs tal coisa, eu fiquei de madrugada pensando e pirando com coisas. Aí agora eu estou aqui compartilhando. Então, é o que acontece sempre, acho que com cada ator. Eu acho que tem uma coisa legal para a gente conversar sobre o grupo, Pedro. Eu acho bem legal, assim, é mais uma provocação. E aí queria ouvir todo mundo, enfim, sei lá, é uma pergunta. Por exemplo, assim, primeiro, vou falar uma outra coisa para a Natália, para depois fazer a provocação. Natália, por exemplo, no processo, por exemplo, o Pedro falou muito dessa coisa do popular, né? Então, a pesquisa do Pedro, para fazer a criada, tinha esse componente. Ele canta no Experimento Andaluzia, meu São José, dar-me licença, enfim, aquelas músicas lá. Pastoril passa. Então, por exemplo, então isso no grupo como aquilo que eu acabei de falar, né? Então, Pedro gosta lá do popular. Então, como inserir, já que nesse espetáculo, esse experimento, a gente queria muito falar dessas relações do grupo, tá? Então, aí a voz do popular. E qual era a personagem que podia ter isto? A criada, na nossa pesquisa, que poderia ter esse viés popular? A criada. Então, Pedro é escalado para a criada e coloca esse componente popular, enfim, da música, né? Mas a provocação, Pedro, que eu queria fazer, assim, o grupo, eu estou no grupo, sei lá, já tem uns
Já tem uns 10 anos que eu estou no grupo. Precisava depois ver esse tempo aí que eu estou no grupo, hein? Que eu não lembro, assim. Aí, por exemplo, o grupo tinha uma formação. E hoje, eu acho que tem uma voz no grupo que que tem uma clareza maior do que nós, às vezes, até. E eu vou dizer o nome e tudo para provocar. A Júlia. A Júlia, quando, por exemplo, ela entra no grupo... A Júlia começou conosco há uns 2 anos no grupo, né? O primeiro assim no grupo, assim como atuante, como componente do grupo, atriz, enfim, né? Acho que tem uns 2 anos ou menos, não sei. Então a Júlia com essa voz, a mais nova, 21 anos de idade, e aí vem com uma clareza para a gente mais velho, de escolha e tudo, que dá um susto. O que é que isso causa no grupo, assim? Essa desestrutura, quando uma coisa, um elemento novo entra no grupo e começa meio a fazer alguns questionamentos, assim. A pergunta, assim, é geral, para quem é do grupo, né? Sei lá, porque eu acho bacana ir compartilhando essas coisas. Um grupo que está ali, aí entra um elemento novo. Eles vão ter que agora se adequar, né? Se adequar a interagir com ela na peça e tudo. Inserir. E isso lembra muito o que... Eu não lembro qual era o nome da menina que passou aí, e ela disse que ela fez ela fazia parte do elenco, mas ela não se sentia parte do grupo. Ou seja, é isso que a gente está falando, ela não se sentiu inserida, em geral. Que é o que... Acho que deu para entender, né? E aí foi a Yumi, né, que disse que aí é como esse grupo ele era construído, que na realidade você tinha uma pessoa que pegava uma liderança, escolhia-se um texto, acredito eu, e aí distribuía essas personagens. E aí aquela coisa, decora e faz. E que eu estou aqui e vou dirigindo. Então, aí a troca ela não fica tão intensa, né? Não tem... Você tem um grupo de pessoas, mas aí fica faltando um pouco dessa colaboração, dessa coletividade. Fica um outro tipo de formação, né? Então, eu estou aqui, eu comando, eu falo e você vai executando. Aí você não fica realmente tão apropriado daquilo que você está fazendo, né? E quando a gente fala do teatro de grupo, e nesse encontro atual, que é justamente o quanto mais colaborativo eu for com o meu grupo, né, eu posso não dar a última palavra. A última palavra pode ser do Vini naquela questão X que é direcionada à iluminação, pode ser dele, mas eu posso colaborar com esse meu coletivo, eu posso colaborar e citar coisas. E aí vem uma pessoa que tem, às vezes, ou um estudo, um capital maior para falar sobre aquilo, e essa pessoa vem falar, então, eu junto tudo isso que vocês falaram e fecho aqui. Tudo bem? Todo mundo concorda? Como que é? E dá uma palavra final. Ou isso vai ser construído à medida com que cada um vai falar. É o que, geralmente, é o que a gente procura que aconteça hoje. É o que a gente quer bastante, né? Que aconteça. Eu acho que, assim, na minha opinião, pelo tema, né, que o nome é teatro coletivo, teatro em grupo, né? Para mim, o teatro, tipo, que nem você fez no começo sobre a palavra, uma palavra que eu diga e que você tenha que interligar a outra. Então, para mim, o teatro é isso, é o coletivo, porque tudo que você for fazer, numa peça, tudo, você tá lá no palco fazendo a sua atuação. Mas por trás tem o figurinista, o maquiador, a iluminação, que nem vocês disseram, tudo isso. Você não está fazendo aquilo sozinho. Tem várias pessoas por trás. Como é que eu consigo ajeitar todas essas diferenças de pessoas, de ideias,
né, de pensamentos. Como que eu consigo, dentro de um agrupamento, lidar com tudo isso? É que nem sempre, Natália, quando tem lá a questão do ator, que tem por trás o figurinista, tem o iluminador, aquela pessoa está envolvida em todos esses processos, né? Num teatro de grupo, que no caso que é o que nós fazemos, todos nós estamos envolvidos em todos os processos, seja colaborando com alguma opinião, ou seja em alguma execução, nós estamos cientes de todas as responsabilidades, de todas as funções que existem numa produção do espetáculo, e nós estamos participativos, de alguma forma, em todos esses processos. Pode ser que eu esteja como ator, mas eu possa ajudar a fazer uma discussão de iluminação ou não. Às vezes, quando a gente fala em teatro de elenco, principalmente, a pessoa está ali como ator, só na função de ator, e não conhece nada que está à sua volta, né? Tem essa questão também, por isso que a gente está, né, trabalhando essa questão do teatro de grupo, Então, principalmente assim, nessa questão de que, dentro do teatro de grupo, principalmente o Grupo Tescom, né, que é o que nós estamos abordando aqui, que é o que nós temos conhecimento, que nós temos propriedade para falar, que é uma coisa que já começaram a galgar desde o Mamão com Mel, que já vinha com a Iracema, né? Até então, Pedro e Carla eram atores, eram participantes, depois eles viraram colaboradores do grupo Mamão com Mel e depois eles viraram gestores desse novo formato que é o Grupo Tescom. E desde sempre, o que nós sempre trabalhamos, acreditamos, é que cada um, dentro da sua individualidade, podemos formar essa pluralidade, podemos trabalhar nessa coletividade. E uma coisa que eu queria voltar rapidamente, que o Ronaldo questionou ali, a questão do Pedro, Carla, popular e contemporâneo, você também trouxe isso, Rô, para a gente, quando você monta um nó na garganta, e meu Deus, né? Com elencos diferentes, né? Com idades diferentes, sejamos sinceros, ele vive falando que a gente é o mais velhinho, mas você acabou trazendo também, dentro de uma pegada contemporânea, mas dois estilos totalmente diferentes, tudo numa pessoa só, né? Que foi você que trouxe essas coisas. Você veio com um nó numa coisa muito mais fechada, numa coisa muito mais formatada na questão da interpretação, e no meu Deus, você já trouxe uma outra pegada para o mesmo grupo, apesar da questão diferente. E eu acabei de ler aqui que também a Carla quer falar alguma coisa. Mas você só entendeu, Natália, rapidinho, só para te falar nessa questão do grupo, dessa questão do colaborativo sim, e tudo mais? pelo que eu entendi, rapidinho, deixa eu falar. Então, sobre isso, o teatro em grupo, né, que vocês estão falando, os atores, tudo, que nem ele disse, seria as ideias, né, que vocês vão pegando, juntando, cada um com a sua ideia. Que nem vocês falaram sobre a arte, a música, dança, o canto, tudo isso. Ela já pode entrar. Então tá bom. Olá, pessoal. Escutei tantas coisas bacanas hoje aqui, mas eu queria falar assim, que a gente vai ter a dramaturgia feminina, né, discutida aí com as meninas e tal, eu, a Paula, a Flavinha e a Júlia, e vamos apresentar nossas materialidades. Eu acho que a gente vai selecionar algumas coisas, porque foram muitas produções, entendeu? Só que nas materialidades, eu acho que vai dar para a gente entender algumas coisas em relação a essa construção com o Portinari, com o Carlos Drummond de Andrade, com o Salvador Dalí. Nessa parte estética, muita coisa vai dar para a gente conversar. Porque, na verdade, o Portinari ele tem uma influência muito grande e quando a gente vê as obras, a gente consegue identificar isso nas imagens, com o surrealismo. Ele é um modernista, na verdade, ele é um anunciador do modernismo, né? Mas ele bebe muito nessa fonte do surrealismo. Então, a gente chama ele desse universo surrealista brasileiro, mas porque ele tem muitas referências. Quando a gente for ver as obras que a gente utilizou como pesquisa, você consegue ver, por exemplo, a obra Narciso, pintada num período ainda anterior ao surrealismo, um período do naturalismo e tal. Depois você vê ela pintada
pelo Salvador Dalí, qual é este universo surrealista, e depois você vê o Portinari pintando isso. Como você vê elementos da cruz, do distanciamento, da profundidade nessas obras. Então, amanhã, é amanhã nossa, né? Eu acho que vai dar para vocês terem bastante referência. O que a gente não conseguir passar, eu acho que a gente pode colocar até no grupo de vocês, depois a gente vai colocar no Instagram também, essas referências que ajudam a gente a entender por que Portinari, né? Por que essa estética? E o mais importante de tudo isso é por que este grupo se aproxima e se apropria desta estética. E é como vocês estão falando, o grupo, o teatro de grupo, ele, na verdade, ele vai além dos palcos. Ele vai além de você, do que trabalho que você vai colocar em cena. Mas, por quê? Porque tem todo um convívio, tem um objetivo em comum, tem o singular e o coletivo ali falando juntos, né? Tem muitas outras coisas. É um posicionamento também político da sua condição de artista. E isso reflete para a gente o quê? Ele reflete que o nosso grupo estava preocupado em falar do seu próprio renascimento, sobre o ciclo de vida e de morte, e principalmente sobre essas influências que a gente tem deste universo que uniu todos esses artistas. O Vinícius quer falar alguma coisa, eu vou deixar ele falar, e aí qualquer coisa eu complemento, tá bom? Na verdade, o Ronaldo falou que quer... Não, é que quando a Carla falou, deu essa contribuição ótima aí do Portinari, eu lembrei, Carla, dos nossos materiais de pesquisa. E eu não sei se seria... Amanhã vocês vão mostrar as materialidades, mas eu me lembrei daquela apresentação. De repente, assim, só dar uma passadinha, não vamos discorrer sobre, mas só para o pessoal ir percebendo assim, essa profundidade da pesquisa do grupo. Aí a pergunta eu poderia compartilhar? É rápido, assim, era só mostrar, e aí depois até a gente discutir um pouco, se fosse o caso, ou vocês acham que não é adequado? Não, eu acho que assim, amanhã a gente vai trazer, você pode até colocar por algumas situações, mas eu acho que hoje, como a nossa temática é o teatro de grupo, acho que é muito importante a gente entender que essas nossas escolhas representam também as nossas posições enquanto grupo hoje, né? As nossas buscas deste coletivo, que a Natália falou, disso tudo que vocês levantam, mas sobretudo sobre essa... a partir do momento em que algo nasce, ele já está acompanhado da possibilidade da sua própria morte, do seu próprio fim. E essa fênix que foi falado ontem, essa fênix que é a Luzia, essa fênix que é a própria obra do Garcia Lorca, essa fênix que são a ressignificação daquilo que já existia, que é a base do surrealismo. No surrealismo não é qualquer coisa que está certo, é o sonho. Não, é a organização desses objetos que são reais, que fazem parte de um outro momento, numa nova forma de se relacionar um com o outro, um espaço. Oi? Vini, posso fazer uma pergunta, pedir uma contribuição sua dentro dessa questão aí toda do teatro de grupo, né? Quais para você, aí quais são qual é, né, o desafio de manter-se num grupo aí dentro de uma sociedade líquida? Você pode falar um pouco disso para a gente dentro desse momento? Sim, sim. Eu falei rapidamente isso, né, só para a gente não se debruçar num conceito muito complexo da filosofia, sociedade, enfim, que é o que Bauman traz, né, que é a sociedade, a modernidade líquida, etc. Quando a gente fala quando a gente fala em se manter em grupo numa sociedade que não quer agrupamentos, principalmente artísticos, né, porque indo naquela ideia de que a pessoa que faz arte, ela reflete a sua sociedade de uma forma
a levantar as suas mazelas ou as suas, né, colocar aquilo que o Marco sempre me falou quando eu era aluno da TESCOM, que é a obrigação do teatro de colocar uma lente de aumento sobre determinada coisa, né? Então, quando está em cima do palco, há uma lente de aumento realmente para quem está assistindo. Então, esse paralelo da sociedade líquida com o teatro de grupo é trazido. Só vou falar quem, aí depois se vocês quiserem, vocês me procurem, eu mando certinho, mas é a Samantha Augustine Cohen. Ela fez esse paralelo aí, né? Como se manter em grupo numa sociedade que não quer que esses grupos existam. Então, é extremamente difícil, porque se na década de 70 as pessoas iam mais ao teatro, talvez naquele momento era mais propício estar em grupo, né? O Teatro Oficina, por exemplo, assim como está na rua, eles são localizados ali na história, né? Na década de 70, 80, a sua formação, era muito ideológico se manter em grupo, porque queremos levantar as mazelas desse governo na época ditatorial, né? Então, tinha ali uma característica propícia do momento dessas grupalidades, por mais que houvesse tanta repressão política, mas aqui a gente tem não só questões políticas que não desejam os agrupamentos artísticos, mas também a tecnologia, que distancia a gente do convívio com outras pessoas, não totalmente, né? Isso a gente pode problematizar também, porque aqui a gente está próximo, estando distante. Enfim, mas a tecnologia tem essa tendência de levar as pessoas a serem consumistas por elas mesmas. Então, elas que se organizem por elas mesmas, né? Então, é a grande dificuldade, né? Porque também a gente tem, por conta de muitas coisas, a gente está se ouvindo menos. Há várias pesquisas em sociologia e psicologia mesmo que falam o quão menos dispostos estamos para ouvir e aprender o que aquela pessoa está tentando dizer, né? E estabelecer esses diálogos de troca, essa construção, como está difícil construir junto coisas com as pessoas que pensam diferentes, como que a gente equilibra isso? A gente fica... Agora, concluindo, por conta da tecnologia, muito assim, a gente fica muito sem vontade de ter aquilo que é extremamente humano. Eu discordo da pessoa a pessoa A discorda de mim, mas a gente precisa entrar em um acordo porque temos um objetivo em comum. Enfim, então essa é a grande dificuldade aí numa sociedade que valoriza o indivíduo mais do que o grupo, né? Então, se manter em grupo é um ato político e também principalmente de resistência, né? Essa resistência política em estar em grupo. É isso. Vini, eu não sei se você terminou? Terminei. Eu queria falar uma coisa assim, a gente está falando de grupo, né? A gente está conversando sobre as nossas experiências de grupo, e as pessoas que estão aqui, elas podem, assim, bom, eu quero montar um grupo, então eu vou me agrupar, não sei o que, eu acho que essa conversa serve para isso. Então, eu acho que tem uma coisa que é, assim, para mim, né, enquanto teatro de grupo, assim, o que nos une? Sabe? O que fez esse... dentro dessa sociedade líquida, porque o conceito líquido tem a ver que, assim, da sociedade líquida, é porque o líquido, ele se adapta à forma. Se você coloca um líquido num balde, aí ele vai ter a forma do balde. Se você coloca numa jarra, vai ter uma forma... Então, não tem uma forma definida. Então, a sociedade líquida quer isso. Aí pega um grupo e se cristaliza enquanto agrupamentos, né? Então, a primeira coisa assim, o que nos une? Por que nós resolvemos, eu, Carla, Pedro, Flávia, Vinícius, Júlia, se juntar? Por quê? Aí a gente pode dizer assim, por causa do teatro. Não é só por causa do teatro. Tem algo maior ali que talvez a gente nem saiba responder
conscientemente, sabe? Olha, eu acabei de pensar numa palavra. Um ideal. Eu acho que uma ideia, uma manifestação de uma ideia. Sim, é uma linha. Provocar, né? Provocar o público a pensar. Sim, a tua contribuição nos faz pensar nisso mesmo, Natália. Então, é isso. Então, se você está resolvendo fazer beleza. Então, você está resolvendo fazer um grupo. O que vai unir esse grupo? Às vezes, é um espetáculo. Você faz um espetáculo, é um elenco que se une para fazer um espetáculo, e aí existe uma liga tão forte naquele grupo que continua. Por exemplo, o pessoal Os Fofos em Cena, eles são egressos da Unicamp, e eles tinham esse nome, Os Fofos em Cena, porque assim, toda vez que falava eles eram amigos na Unicamp, e aí quando fala, eles são tão fofos, os fofos na faculdade, os fofos. E aí eles trouxeram isso, os fofos em cena, sabe? Mas a ligação veio lá da faculdade, da universidade. Então, assim, o que nos une, sabe? A emoção, né? Desculpa, Natália. A emoção, né? As relações, assim, de amizade, tudo isso, eu acho, também. Isso aí. Vai crescendo, né? O teatro, ele, assim, é isso que a Natália falou, vão surgindo relações. E vai ficando, e a gente vai conhecendo, entendendo, a gente gosta de estar junto, depois a gente não gosta, porque tem muita diferença, mas aí cria na diferença. Então, é muito maior. Eu acho que é essa coisa do ato político mesmo, sabe? São pessoas que se unem, e aí as relações vão... E assim, é vivo, né? Porque também entra gente, sai gente. Aí é importante dizer uma coisa, sempre terá, digamos assim, uma base, um fundamento. Eu acho que todos os grupos, sei lá, vamos dizer assim, eu e o Vinícius, a gente forma um grupo com mais 10 pessoas. E aí, no final, quando você vai ver, teve alguns que permaneceram, sabe? Que seguraram aquele rojão e que fizeram. Então, quando você vê 10 anos depois, estamos eu e o Vinícius ainda no grupo, e já não é nem mais a formação anterior. Então, acho que também tem uma coisa a ver com projeto de vida. Ronaldo, então, falando aí também, complementando o que a Natália disse, né, Natália, das relações, né? O grupo, quando ele vai se afinando, ele vai se encontrando, a gente tem que perceber o seguinte, que a gente vai passando por transformações. Então, é como, né, estar em família é muito bom. Estar em família, surgiu essa palavra aqui também, né? A Tescom, família, tal. Estar em família é muito bom. Estar em família é se sentir protegido, é se sentir forte, mas estar em família também é aqueles momentos, às vezes tem momentos desagradáveis, tem momentos de provocações, tem momentos de nariz torcido, né? Então, lidar com todos esses momentos é como a gente tem que lidar com a vida. Por que na vida a gente também vai se identificando com determinadas pessoas? Então, a gente vai buscando sintonias. E a mesma coisa, quando a gente está num grupo e a gente percebe que a gente não tem ou não está tendo mais a mesma sintonia, o que vai acontecendo? A gente vai se descolando de alguma forma. Então, para todo fim, tem um recomeço. Sempre, sempre será assim. É algo cíclico. É como o Ronaldo disse, é vivo. Se está vivo, então
vai tendo choque, vai se transformando, vai surgindo outras coisas, né? Então, isso é sempre. Por que que num grupo, ou quando a gente vai iniciar um trabalho, a gente tem que buscar sempre ampliar o conhecimento de todo mundo? Nem todo mundo sabe falar sobre determinada coisa muito bem. Então, a gente vai construindo naquele coletivo buscando as mesmas ideias. É claro que eu posso concordar, discordar, aí a gente vai debater, a gente vai falar sobre aqueles determinados assuntos. Então, na minha opinião, nesses meus 50 anos, né, dessas coisas poucas que eu fui vivendo e acumulando, a gente vai realmente buscando sempre resistir para existir e para continuar. Então, para isso eu separei para vocês algo assim, para dar o meu boa noite e para que depois o Marquinho ou o Vinícius também possam dar o seu boa noite e vocês também, que é o seguinte: sendo eu um aprendiz, a vida já me ensinou que besta é quem vive triste, lembrando o que faltou, magoando a cicatriz e esquece de ser feliz por tudo que conquistou. Afinal, nem toda lágrima é dor, nem toda graça é sorriso, nem toda curva da vida tem uma placa de aviso. E nem sempre que você perde é de fato um prejuízo. O seu caminho não são muito diferentes. Tem espinho, pedra, buraco, para mod de atrasar a gente. Mas não desanime por nada, pois até uma topada empurra você para frente. Tantas vezes parece que é o fim, mas no fundo é só um recomeço. Afinal, para poder se levantar, é preciso sofrer algum tropeço. É a vida instigando em nos cobrar uma coisa difícil de pagar, quase sempre por ter um alto preço. Acredite, gente, no poder da palavra. Acredite no poder da palavra desistir. Tire o D, coloque o R, que você tem o que a gente falou bastante aqui. Resistir. Uma pequena mudança, às vezes, traz esperança e faz a gente o quê? Seguir. Gente, continue sendo forte. Tenha fé no Criador. Fé também em você mesmo. Não tenha medo da dor. Siga em frente a caminhada e saiba que a cruz mais pesada o Filho de Deus carregou. Então, isso aqui, é claro que são palavras, né, do poema Superação, do Braulio Bessa. Então, gente, tudo que a gente vai vivendo e tudo que a gente vai passando, por onde a gente vai seguindo, a gente vai acumulando conhecimento. E isso vai ajudando a gente o quê? Resistir, caminhar, seguir. Então, para vocês, obrigado pela contribuição. Amanhã temos mais. Então, meu boa noite. Vini, Marco. Aí uma criança chegou assim pro Ilo Krugli, que foi um autor, um diretor, um ator de um grupo chamado Teatro Vento Forte, lá de São Paulo. Eles são muito especializados em grupo, fazer peças para crianças. E aí a criança, no final do espetáculo, chegou assim para ele, eu tenho uma pergunta, vocês são uma família? E aí ele parou, olhando aquela criança que não chegava na altura do joelho dele, e sim, se contentou com essa resposta, virou as costas e no dia seguinte estava lá para assistir de novo esse espetáculo.
essa pequena história aqui é para dizer que o teatro, fazendo um paralelo também, que o Teatro Vento Forte, um grupo extremamente tradicional, que eu já não sei quanto tempo existe, né, lá de São Paulo, eles fizeram uma peça que era Bodas há um tempo atrás, com um convidado dessa série de oficinas, de encontros que a gente está tendo, que se chama Marcelo Airoldi. Boa noite, gente. Obrigado pela presença e até amanhã. Eu quero deixar meus agradecimentos aqui a todos vocês. Acreditem no teatro de grupo, valorizem o teatro de grupo, esse teatro coletivo, esse teatro colaborativo. Foi o teatro que eu aprendi aqui, é o teatro que eu sigo, é o teatro que eu ensino para os meus alunos, por acreditar muito nisso, me motiva, e foi o teatro de grupo que me fez eu me tornar o que eu sou hoje. Né? Bem ou mal, o que eu sou hoje, eu devo muito ao teatro de grupo, eu devo muito principalmente ao meu Grupo Tescom, que levo no meu coração, com todos os seus altos e baixos, saídas e entradas, glórias e derrotas. Estamos há 25 anos nessa caminhada e eu só posso dizer que valeu a pena e vale muito a pena acreditar e seguir com esse grupo. Um beijo e até amanhã com Dramaturgia Feminina. Beijo. Marisa. Até amanhã, gente. Marisa. Obrigada. Oi. Marisa, se eu digo desistir, o que você diz? Nunca. Aê, Marisa! Essa é minha garota! Beijo, gente. Até amanhã. Obrigada. Até amanhã, gente. Amei, viu? Beijo. Até. Beijos. Até. Maravilhoso! Tchau, tchau.